Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Turquia. E a Turquia foi um tema que vocês citaram em alguns dos comentários aí nos últimos dias, porque a Turquia foi um dos assuntos dessa semana de data FIFA, certamente, né? Começou nas eliminatórias fazendo 4-2 em cima da Holanda, depois 3-0 na Noruega, mas aí chegou na terceira rodada, quando tinha a chance de encerrar essa semana com 100% de aproveitamento, dando uma ótima largada com 9 pontos em 3 jogos, ficou no 3-3 com a Letônia. Então foi uma seleção que conseguiu resultados muito expressivos contra os dois principais adversários dentro do grupo, mas aí deixou escapar ponto num jogo em que não podia fazer isso diante de um adversário bem inferior como é a Letônia. E eu acho até que esse tropeço serve também para botar um pouco o pé no chão em relação à possível empolgação. Claro, o vídeo vai passar bastante por isso, eu vou falar sobre alguns dos aspectos táticos, a forma de jogar da Turquia, o funcionamento da equipe também, alguns méritos que a equipe tem, certamente, por conta desses resultados, mas também tem um lado que é importante a gente relativizar, colocar na balança. Será que a Turquia foi esse time tão empolgante quanto os resultados sugerem? Porque eu vi muita empolgação em relação à Turquia, mas eu não vi exatamente esse desempenho em termos de grandíssimas atuações para colocar a Turquia nesse patamar todo. É evidente que há uma evolução. Desde a chegada, desde o início do trabalho do Şenol Güneş, a Turquia cresceu, a Turquia é mais competitiva. A Turquia tem a Euro, inclusive, para disputar no meio do ano, está no grupo da Itália. Mas, olhando para as eliminatórias, é uma pedra no sapato, é um grupo aberto. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo que eu gravei sobre a Noruega, colocando a Noruega justamente como a terceira força desse grupo, embora tenha os holofotes gerados por Odegaard e Haaland, tentando correr atrás da Holanda, que é a cabeça do grupo, mas que passa por um momento de instabilidade, e da Turquia, que é a seleção que em tese mais tem capacidade para incomodar a Holanda e largou fazendo isso. Mas quando a gente olha para os placares, a gente tende a pensar ou até a concluir que foi uma Turquia avassaladora, uma Turquia que passou por cima, que empolgou, e não acho que foi isso. Acho que até que a Turquia não produziu para tantos gols nas duas primeiras rodadas, para fazer 4 gols em cima da Holanda, para fazer 3 gols em cima da Noruega. Acho que são 3 jogos com cenários bem diferentes. E um desses cenários, aliás, antes até de eu falar sobre cada um dos times, foram poucas as variações de escalações entre os 3 jogos, mas um aspecto já chama atenção aqui. É uma Turquia do contra-ataque, é uma Turquia de menos posse de bola do que muitos dos adversários. Isso ficou muito evidente nas duas vitórias. Então é uma Turquia que, até por características dos adversários, Holanda, natural que fosse dominar a posse de bola tentando construir. Noruega, está tentando criar justamente essa característica de um maior repertório a partir de maior período de posse de bola. Falei sobre isso lá no vídeo da Noruega. Então, seleções que ficaram mais com a bola e que permitiram que a Turquia não tivesse que trabalhar com tanta paciência, assim, que pudesse ser mais o time vertical dos contra-ataques. Não que os gols tenham nascido necessariamente de contra-ataques, tá? Porque a origem dos gols até foi uma origem muitas vezes mais aleatória. A Turquia criou gol de onde não se esperava, e eu vou mostrar isso a partir de estatística, para falar um pouco se é que dá pra gente tratar disso, mas o que hoje mais se aproxima dessa questão de onde saíram os gols. Era esperado que a Turquia fosse fazer gols a partir dessa situação? Então eu vou mostrar isso com o mapinha do XG, né? Expected Goals, que é uma estatística que está ganhando cada vez mais espaço no mundo do futebol, no mundo da estatística. Agora, no jogo contra a Letônia, naturalmente o cenário era diferente, né? Era um jogo em que a Turquia teria que se impor, teria que ficar mais com a bola. Então só por aí a gente já começa a pensar um pouco. Pode ser uma Turquia competitiva não tendo a bola, tendo o contra-ataque à disposição, esperando para frustrar adversários a partir de uma organização defensiva com um bloco mais baixo? Pode ser. Pode ser uma Turquia com um pouco mais de dificuldade para conseguir ganhar e se impor diante de adversários mais fracos quando tiver que ter a bola? Pode ser. Se a gente for comparar, por exemplo, até estou com os números aqui, 42% de posse de bola contra a Noruega, 35% de posse de bola contra a Holanda e 64% de posse de bola contra a Letônia. Tem outros aspectos aqui, por exemplo, quando eu falo sobre a questão dos gols esperados. O que é essa estatística do XG que muita gente vê e cada vez mais se vê pelo mundo? Expected Goals, a tradução natural aí seria gols esperados, é uma estatística que tem sido utilizada para dar um lado qualitativo à estatística de finalizações. O que a gente usa geralmente quando fala em estatística de ataque? A gente fala de posse de bola, a gente fala de finalizações, a gente fala em finalizações no alvo e finalizações para fora, mas
a gente, ao olhar para essas estatísticas, a gente está usando números de forma quantitativa. Então a gente está olhando para isso, olhando para o todo, né? O máximo da divisão do qualitativo aí é definir o que vai no gol e o que vai para fora para dividir a estatística de finalizações em duas partes. Mas e se a gente quiser transformar essa estatística em algo com um pouco mais de critério para definir o que foi chance real de gol, de onde poderiam sair de fato as principais chances? Daí nasceu o conceito de expected goals, de gols esperados. E aí isso vem a partir de base de dados, então você passa a converter a partir de uma enorme base de dados, de milhares, milhões de finalizações, de locais parecidos dentro do campo, de situações que possam se assemelhar do ponto de vista estatístico, você traça ali uma métrica que vai, não você, né, a máquina, vai traçar a métrica que vai definir. Uma finalização dessa forma, dessa altura do campo, representa que chance de gol de sair dali. Então, quanto mais próximo de 1, maior a chance de uma finalização dali ser convertida, ser transformada em gol. E essa é uma tentativa também não exata, evidentemente, a gente sempre vai precisar relativizar estatísticas, mas essa é uma tentativa que está ganhando espaço como uma forma de dar um lado qualitativo às estatísticas de finalizações. Então, mais do que falar, um time finalizou 30 vezes, outro finalizou 5, nem sempre isso vai querer dizer que o time que finalizou 30 vezes teve mais chances claras de gol. Então, esse é o intuito por trás da ideia do XG, do Expected Goals. Então, quando a gente olha, eu peguei, por exemplo, já falei das estatísticas de posse de bola. Tem outras estatísticas que a gente poderia falar, por exemplo, PPDA também é outra estatística que está na moda, que é uma estatística que vai dizer um pouco mais sobre intensidade no momento sem bola. O que é PPDA? É passes por ação defensiva. Então são os passes que você permite ao adversário. O adversário pode dar quantos passes até você intervir nisso aí? Até você gerar alguma ação defensiva, que seja um desarme, que seja uma interceptação, alguma coisa do tipo. Quando a gente olha para essa estatística, contra a Noruega, por exemplo, foram 21,81 passes da Noruega até a Turquia ter uma ação defensiva. Contra a Holanda, 15,73. Ou seja, foram jogos em que a Turquia não se preocupou em pressionar, esperando com um bloco um pouco mais recuado, recuperar a bola para aí sim tentar castigar o adversário. Só que aí vem a grande ironia disso. Não é que tenham sido contra-ataques avassaladores, não é nem que a equipe da Turquia tenha criado tanto. E aí eu vou tirar aqui, esses prints são de tweets do perfil Between the Posts, que é um perfil no Twitter que traz um pouco dessas estatísticas também. Então, por exemplo, Turquia e Holanda. Foi um jogo de 4-2 da Turquia contra a Holanda, 8 finalizações da Turquia contra 19 da Holanda. E aí a gente vai para o XG, para Expected Goals. No total, eles até dividem já em dois aspectos, mas no total, os gols esperados dessa partida, o jogo foi 4-2 para a Turquia, em gols esperados, aí a gente tem 1 da Turquia e 2,5 da Holanda. Ou seja, em gols esperados, o normal teria sido uma vitória da Holanda. E no campo, cada bolinha dessa é uma finalização de cada um dos times, em vermelho da Turquia, em laranja da Holanda, em cada lugar de onde saíram essas chances. E quanto maior a bolinha, maior a expectativa de gol a partir de cada uma dessas finalizações. É evidente, por exemplo, um pênalti tem maior chance, por isso a bolinha é muito maior. E um outro aspecto interessante aqui, né? Dividir em open play e set pieces, que seria com bola rolando, né, jogadas construídas a partir da bola rolando, ou jogadas de bola parada. E olha como a Turquia criou basicamente tudo que foi expectativa de gol, foi chance de gol da Turquia nessa partida, veio de bola parada, 0,91 contra 0,25 de bola rolando. Até porque os gols não saíram de situações esperadas de gol. Foi um chute desviado do Burak Yılmaz logo no início do jogo, chute improvável de fora da área virando gol também. Então, até por isso é curioso, porque o futebol não segue essa lógica exata da estatística. E muitas vezes contraria essa lógica que essa estatística tenta determinar. Não foi um jogo em que a Turquia produziu, contra-atacou, criando chances claras. Não foi o caso. Mas a Turquia chegou à vitória a partir de um aproveitamento impressionante das chances criadas, e olha que nem foram chances claras criadas. Quando a gente vai para o jogo contra a Noruega, tem algo que se repete aí. A Noruega teve, além de muito mais posse de bola, como eu já falei, foi um 3-0, 12-9 em finalizações para a Noruega. Em expected goals também, não foi um jogo de tantos gols esperados assim. 1,14 para a Noruega a 0,82 para a Turquia. Então, mais uma vez, a gente fala de uma Turquia que
consegue transformar em gols muito mais do que cria. E isso tem um mérito também, que é o mérito da produtividade, da eficácia, de conseguir aproveitar meia chance criada e transformar isso em gol. Então acho que esse é um ponto bastante importante quando a gente fala da Turquia nesse início de eliminatórias. Sem tirar méritos, tá? Tem sido uma equipe competitiva, mas foi uma equipe nas 2 primeiras rodadas que conseguiu uma produção ofensiva em termos de gol não compatível à produção ofensiva em termos de chances, ou de finalizações, ou situações de real perigo. Agora, como eu falei, uma Turquia que tem evoluído. E quando a gente olha para o campinho e enxerga algumas variações, né? Por exemplo, no primeiro jogo contra a Holanda, o Çelik jogou como lateral pelo lado esquerdo. Então são algumas variações, não são tantas não, da equipe da Holanda, da Turquia. Eu tô até com as escalações aqui do lado só para não me perder completamente, mas a linha de defesa teve variações. Então na primeira partida, quem jogou pelo lado direito foi o Çelik. Quando vai para as outras 2 partidas, na direita já joga o Muldur. Na zaga, Kabak e Soyuncu. O Kabak jogou a primeira e a terceira. Na segunda, quem jogou foi o Ayhan. Na esquerda, o Meraş jogou a primeira e a segunda. Quem jogou a terceira na lateral esquerda foi o Caner Erkin. Então essas foram as mudanças de fato da equipe da Turquia. Mudanças na linha de defesa, porque o restante do time manteve aí o padrão. Então não necessariamente de posicionamento, com algumas variações. É um time que joga num 4-4-2, num 4-2-3-1, num 4-1-4-1, são essas as variações, mas não necessariamente guardando posição. Então o Okay Yokuşlu é o volante mais fixo à frente da linha de defesa, ele pode ter ou não a parceria ao lado dele do Ozan Tufan, que é um jogador de mais chegada, e que pode jogar como um meia ao lado do outro meio campista num 4-1-4-1, por exemplo, como a Holanda usou, a equipe da Turquia usou contra a Holanda. E aí, nesse caso, o Çalhanoğlu jogava ao lado do Ozan Tufan, à frente do Okay Yokuşlu, com, de um lado, Karaman, do outro lado, Yazici, aí à frente, Burak Yılmaz. Então, um 4-1-4-1 pode ser essa estratégia, mas pode ter variação também, como aconteceu na segunda rodada diante da seleção da Noruega. Então, já passava a ser mais um 4-2-3-1, porque já começava a ver o Ozan Tufan mais próximo do Okay Yokuşlu e com isso 3 meias, com o Burak Yılmaz na frente. Esses 3 meias no momento defensivo podem acabar formando um 4-4-2, com o meia central ficando mais solto à frente. Então, na partida contra a Noruega, o que aconteceu muito foi o Yazici jogar próximo, jogar como esse segundo atacante, como esse meia central, encostando no Burak Yılmaz. Enquanto de um lado, Çalhanoğlu como meia aberto pela esquerda e do outro lado, Karaman como meia aberto pela direita. Na partida contra a Letônia foi um pouco diferente já, porque quem jogou mais solto do trio dos meias, de novo, mantendo essa ideia de um 4-2-3-1, foi o Karaman, atacante do Fortuna Düsseldorf, que pode jogar como 9, como meia, centralizado, como ponta. Então ele jogou encostando no Burak Yılmaz, com o Çalhanoğlu como meia aberto de um lado e Yazici aberto pelo outro. E aí, quando a gente fala em movimentação, além dessa liberdade desses jogadores, eles podem trocar de posições dentro do jogo, o que é interessante é a participação do Burak Yılmaz, veterano, né? Quanto tempo a gente não viu o Burak Yılmaz sendo destaque, por exemplo, em Liga dos Campeões com o Galatasaray? Isso tem o quê? 8 anos que ele foi destaque dentro de Champions. E veterano sendo protagonista nesse início de eliminatórias também, pela batida na bola, pelo chute de fora, por bola parada, conseguindo converter, eu falei da altíssima capacidade para transformar chances que não eram tão claras em gols. Isso tem mérito dos finalizadores. Burak Yılmaz, um deles. Çalhanoğlu, que é um bom batedor de fora da área, outro que tem responsabilidade nisso. Então, de um lado, Çalhanoğlu partindo da esquerda para dentro, do outro lado Yazici partindo da direita para dentro, e um movimento muito importante aí em construção ofensiva é o do Burak Yılmaz. Ele não é o 9, eu falei da Turquia como um time que vai tentar se defender para tentar contra-atacar, mas não é que o Burak Yılmaz seja o velocista, seja o cara da aceleração e profundidade nas costas da linha de defesa, não é muito esse perfil, mas o que ele fez muito bem nessa semana de data FIFA foi virar o cara do apoio, recuar para receber de costas, virar uma opção de passe. Alguns dos gols e de chances geradas pela Turquia nasceram dessa forma, do Burak Yılmaz fazendo esse movimento, do 9 para trás. Então ele recua para ser uma opção de passe, para virar um armador a partir da posição do 9. E aí, quem complementa esse movimento? Pode ser o Karaman, que dos 3 talvez até seja o mais atacante deles nessa capacidade de atacar os espaços. E Yazici também fez isso, jogando mais solto em alguns momentos. Em outros momentos foi o próprio Çalhanoğlu quem jogou mais solto, mais liberado por dentro, encostando no Burak Yılmaz. Então não foi o Burak Yılmaz que necessariamente, por ser o 9, era o mais avançado do time. Em vários momentos ele era quem recuava
para acionar quem entrava. Para os dois pontas, que não são exatamente pontas, mas que viram meias por dentro, para o segundo atacante, que não é exatamente um atacante, é um meia, mas que pode fazer esse papel da infiltração. E os laterais se projetando não como peças espetadas lá no campo de ataque, mas como jogadores que podem chegar. O Muldur, por exemplo, foi responsável por algumas das principais jogadas da Turquia diante da Letônia. E a Turquia teve, como um ponto em comum nos 3 jogos também, a capacidade de abrir cedo o placar, né? Se a gente for olhar contra a Holanda, por volta dos 15 minutos sai na frente. Contra a Noruega, com 4 minutos sai na frente. Contra a Letônia, com 1 minuto e meio, 2 minutos sai na frente. Então, para um time que não vai fazer tanta questão de ter a bola e que vai até preferir seu adversário se complicar tendo a posse de bola sem furar seu bloqueio defensivo, acaba sendo o cenário perfeito. Sair na frente para administrar a partir disso, sabendo o que fazer com a bola, e aí o fato de sair na frente cedo também tem outro mérito, que é o começo forte da Turquia. E tem sido um começo de um time que tenta manter a posse de bola, que tenta trabalhar a posse de bola, com movimentação dos seus meias, né? Com movimentação dos jogadores que fazem esses papéis ali dos 3 meias, mais o Burak Yilmaz circulando, com o Ozan Tufan podendo ser esse jogador da chegada, em alguns momentos até com o próprio Okayu Kuslu, que chegou a sofrer pênalti dentro dessa semana de data FIFA, se projetando para atacar a área também. Enfim, é uma Turquia que tem sido competitiva, que evoluiu, que vai brigar dentro desse grupo tentando surpreender uma Holanda instável, mas que eu ainda não vejo nesse modo empolgação de um time brilhante, ou de um time avassalador, empolgante na semana não. Acho que conseguiu resultados expressivos, até com maior eficiência do que produção de fato ofensiva. Não tenha sido um time de um super ataque. Não foi essa a característica da Turquia ao longo dessas 3 rodadas da semana de data FIFA. Mas foi um time que conseguiu muitos gols, né? Conseguiu 3-0 na Noruega, 4-2 na Holanda e 3-3 com a Letônia. Então no último jogo o problema nem foi exatamente a defesa, nem foi exatamente o ataque. Foi ter sofrido 3 gols e ter cedido o empate depois de ficar na frente desde cedo no placar. O ataque funcionou muito. Não por ter produzido tanto, mas por ter convertido muito. Acho que aí está uma diferença quando a gente avalia essa ótima semana da Turquia, que só não foi melhor pelo sentimento de frustração no último jogo, porque perder ponto para a Letônia realmente foi uma enorme ducha de água fria para o ótimo trabalho, ótima largada, né, da Turquia nas eliminatórias para a Copa. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.